Temos a nossa querida Giane Broco para falar um pouquinho sobre a economia do feminino nas empresas do futuro no presente. Tudo bem, Gi? Tudo Seja... bem. Que linda, que saudades de ti. Saudades também. Obrigada pelo convite para estar aqui contigo. Estou muito feliz que a gente está juntas. Conectadas, né? Obrigada. Vamos dar início, então, a mais uma edição do Empreendedorismo com Elas, que hoje está com a nossa querida aqui, Giane Broco, né? Que vai nos falar um pouquinho sobre essa questão da economia do feminino nas empresas do futuro no presente, né? Então, eu vou deixar que tu te apresente, Giane, né? Porque o teu currículo aí é bem extenso e eu acho que tem muito aí a contribuir com essas mulheres empreendedoras que estão aqui reunidas, né? Nós estamos desde o dia 30 de março, então, fazendo essas lives, né? Que é o empreendedorismo com elas, com o objetivo, né, de conectar essas mulheres empreendedoras, de trazer assuntos positivos, pautas comuns, né, que são de interesse de todas essas que já empreendem e as que muitas outras que queiram vir a empreender. Então, por que não vir aqui para ouvir um pouquinho sobre o que essas, né, todas essas convidadas nossas, né, têm a nos dizer, né? Tivemos tantas lives já aqui. Então, e não muito menos importante, mas a questão de também essas mulheres estarem vindo aqui, tá divulgando seus produtos e serviços, né? Para que a gente, em breve, realmente se encontre e efetive essa questão da rede, né? Numa rede de cooperação entre essas mulheres empreendedoras. Então, esses são os motivos, né, do nosso projeto, né? Que é do Garimpo Infinito, que eu que represento, e da Dudali Elegance, né, representada pela Fernanda, aonde tivemos esse insight assim nesse momento do caos, né, de se reinventar e de estar conectando essas mulheres. Então, seja muito bem-vinda, Giane. Então, passo a palavra para ti, para tu estar trocando seu vasto conhecimento aí com a gente. A gente está trocando aí um bate-papo leve, esse é um dos intuitos do empreendedorismo com elas. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Mais uma vez, sou muito grata pelo convite para ser parte. Eu acho que é muito importante o movimento que vocês estão fazendo de dar voz a tantas mulheres e de permitir que essa rede possa se inspirar, né, com a visão de mais mulheres aí também desse mundo dos negócios. Eu acho que a gente precisa sim se fortalecer e esse tipo de movimento ele é importante, mais que importante, é necessário para que a gente possa começar a construir, inclusive, essa economia do feminino, né? Que é um pouco do que a gente vai trazer hoje aqui, né, Mari? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou engenheira de produção mecânica, tenho especialização em biomimética, e biomimética é inovação inspirada pela natureza. Então, a gente olha para a natureza como modelo, medida e mentora para solucionar os nossos desafios. E aí é muito bacana, porque a economia do feminino fala muito dessa economia do que de todos os ciclos que são naturais, né? De tudo que vem da natureza. E isso é uma das bases que a gente tem na Amazu, então, que é a minha empresa de consultoria em inovação consciente e biomimética e sustentabilidade integral. Então, hoje na Amazu, a gente trabalha com projetos de consultoria, tanto para a área de serviços, produtos, sistemas, processos, formas de gestão, como também a gente trabalha com mentorias e educação corporativa. Então, a gente também atua fazendo treinamentos, workshops, aí, possibilitando essa questão de levar também como ferramenta de inovação para dentro das empresas esse tipo de visão da natureza como inspiração, né? Então, é importante ressaltar que a natureza como inspiração, ela não é um sonho, né? Ela vem de uma metodologia que se chama Biomimicry Thinking, que é a metodologia que a gente usa associada ao pensamento sistêmico. Então, foi uma metodologia que eu desenvolvi no meu mestrado, né? Eu fiz meu mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas. E essa metodologia exclusiva é a que a gente usa, que combina, né, o pensamento sistêmico com o pensamento biomimético, é o que a gente usa para desenvolver as nossas consultorias na Amazu. Então, é realmente bem exclusiva, a metodologia ágil e a nossa grande fonte de inspiração para qualquer tipo de solução de desafio
é a natureza. Então, eu sempre digo que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que você estiver pensando, seja lá no que você quer resolver. Se você fizer a pergunta certa para a natureza, com certeza ela tem a resposta. Então, isso é muito importante da gente começar a entender que tipo de perguntas a gente está fazendo, né, Mari? Porque, às vezes, são as perguntas que a gente está fazendo que elas deveriam ser reformuladas para que a gente encontrasse novas respostas. Então, o convite que fica também é esse, né? Da gente se permitir olhar para lugares diferentes para encontrar as respostas daquilo que a gente está buscando, né? Uhum. Interessante, né? Eu acho que essa é um bom início aí de discussão. Fazer a pergunta certa, né? Qual é a tua dica aí de, talvez, né, para esses empreendedores que estão entrando aqui com a gente, de que tipo de pergunta? Eu estava assistindo um vídeo esses dias de questão de empreendedorismo, e daí se falava por que a Apple é a Apple. Porque talvez ela se fez a pergunta certa, né? Qual é o intuito, né? Eu acho que muito maior do que propósito, talvez, né? Que propósito talvez está tão batido, né? Mas, enfim, o que tu me diria sobre isso? Por quê, né? Que algumas empresas se destacam mais e outras... Eu acredito, Mari, que a gente tem que ser muito... A gente, hoje em dia, está muito em alta, né? A gente fala, meu propósito, meu propósito. Mas o propósito, ele geralmente é o ideal, né? Ele é um norte. A grande diferença está na ação, naquilo que você faz. Então, é importante você ter um propósito, mas é importante você ter ação para tornar esse propósito real, para tornar esse propósito possível, né? Então, o que eu não gosto e o que eu acho que acaba dificultando as empresas de conseguirem se posicionar no mercado de uma maneira a terem autenticidade, autoridade naquilo que elas fazem, é justamente uma ação que seja coerente ao propósito que elas dizem que tem, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para te dizer que tu é uma empresa sustentável, não precisa ser verde. Tu pode ser rosa, azul, vermelha, preta, a cor que tu quiser. Desde que tu seja íntegra naquilo que tu fala que tu fazes. Então, integridade, né? Essa questão de você realmente fazer aquilo que você diz que faz é muito mais importante. Então, eu acho que essa questão do propósito hoje, ela virou uma palavrinha mágica, uma palavrinha que está na moda. Então, todo mundo, eu tenho meu propósito, eu tenho um propósito, eu tenho que encontrar o meu propósito. Isso, inclusive, se tornou um peso, né? Se tornou algo difícil de carregar. Porque, afinal de contas, o que parece é que todo mundo sabe o seu propósito, menos você mesma. Aí você começa a se questionar. Tipo, o que eu estou fazendo de errado? Né? O que a minha empresa... Meu Deus, a minha empresa não tem um propósito. Então, assim, o que é o propósito? Né? O que é o propósito nada mais é do que realmente o seu core, o motivo da sua existência, o porquê você existe. Então, tem o Golden Circle, né? Que é do Simon Sinek, que ele fala que você tem que vender o porquê e não o como e nem o quê. Isso é muito importante da gente falar, porque às vezes você está vendendo um produto e você fica falando do quê? É o meu produto, meu produto, meu produto. Quando você deveria estar falando por que você está vendendo, né? Isso é propósito. E aí você não precisa necessariamente ter uma empresa que está salvando o mundo diretamente. Mas indiretamente, não importa o que você faça, você tem que estar contribuindo para que o planeta seja um lugar melhor, para que a sociedade seja melhor. E aí você tem muitas possibilidades de ação, né? Então, assim, a minha empresa faz sofás, por exemplo. Tudo bem, essa empresa faz sofá, incrível. Então, encontre maneiras desses sofás serem feitos de maneira responsável, com mão de obra responsável, com impacto positivo no final de vida útil desse sofá. Sabe? Tudo é uma questão de posicionamento. Então, propósito, ele não precisa ser uma coisa grandiosa, abstrata e distante. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ressoar com aquilo que você faz, com a sua verdade. E a partir disso, se você entende que o seu propósito poderia ser melhorado, encontra como fazer isso. Encontre ferramentas e caminhos para tornar esse possível, né? Fazer você realmente ressoar com um propósito que você entende como algo importante para o mundo. Então, acho que a Apple, ela tem muito isso, assim, o foco do Steve Jobs nunca foi criar o celular, né? Nunca foi criar o aparelho de MP3. Ele queria que as pessoas pudessem ouvir música em qualquer lugar. Eles queriam poder conectar as pessoas. Ele queria
facilitar a vida das pessoas com tudo na palma da mão. Então, assim, o foco dele na Biomimética, a gente usa muito isso, era muito mais na função do que no produto. Então, assim, qual é o teu objetivo? Por que tu faz isso? Eu faço isso porque eu quero que as pessoas possam ser mais felizes e ouvir música em qualquer lugar. E daí ele chegou no MP3. Sabe? Então eu acho que a gente começa a entender propósitos de maneiras diferentes conforme a gente vai tendo consciência do que é o nosso porquê. E aí tu consegue entender que não importa o tipo de empresa que tu tem, né? O tipo de negócio que tu tem. Tu sempre pode ressoar essa verdade, desde que ela seja íntegra, desde que ela tenha coerência com aquilo que de fato você faz. Perfeito, é isso. É bem interessante isso, porque quando a pessoa, né, pelo menos para mim, passou isso. Por que eu idealizei o Garimpo Infinito? Passou pela questão do quanto que eu acredito que a questão da sustentabilidade faz sentido para o meu dia a dia. E comecei a praticar em casa primeiro, com outras questões, né? E que me levaram a... Eu disse, opa, aí tem uma questão... Comecei a eu frequentar brechó também primeiro. Porque como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito, né? Isso é outra questão, né? Então, eu sou dona de um brechó, mas eu não uso roupa de brechó. Então, daí vem uma incoerência acerca do assunto, né? Então, primeiro eu criei gosto por aquilo e conectei com sentido, com questão técnica, né? Que era com que eu trabalhava, questão de sustentabilidade também, né? Então, bem bacana isso, bem interessante. Muitas pessoas acabam se confundindo, porque elas veem a questão do dinheiro, né, Giane? Talvez tu vai chegar nessa questão de aonde que entra o dinheiro aí em todo esse circuito da economia, né? Eu acredito muito que, assim, né, Mari, enquanto somos empresa que visamos o lucro, né? Não somos ONG, a gente precisa sim se preocupar com o retorno financeiro, porque a gente precisa sustentar a empresa, a gente precisa sustentar os funcionários, a gente precisa se sustentar. A gente ainda não vive de fotossíntese. Então, assim, tá tudo bem a gente pensar no lucro. No entanto, o que a gente precisa transformar é a nossa relação com escassez e abundância, né? Então, assim, a nossa relação com a forma desse dinheiro ser gerado, a forma com que a gente quer conquistar mais espaço no mercado, ganhar mais. Tá tudo bem você ter ambição. É óbvio, você tem contas para pagar, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente precisa de dinheiro. A gente não precisa viver numa ilusão de que o dinheiro, a gente não tem que fazer as coisas por dinheiro. Não, gente, tá tudo bem, a gente precisa ganhar dinheiro, né? O que a gente precisa fazer é realmente a gente entender de uma maneira o dinheiro de uma forma diferente. O dinheiro, ele não é um fim. Ele é um meio para a gente realizar esse propósito. Então, que bom que eu tenho dinheiro, porque eu posso realizar algo e eu posso proporcionar mais coisa para outras pessoas, porque eu tenho condições de continuar investindo. E o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma troca. Né? Dinheiro é que a gente tem uma visão de dinheiro como dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o dinheiro. Gente, o dinheiro é uma energia de troca. É uma energia de troca e tá tudo bem. Então, assim, quando a gente começa a se relacionar com o dinheiro de forma diferente, inclusive a gente começa a operar numa lógica muito mais de abundância dentro dos nossos padrões de comportamento, dentro da nossa economia, né, do que a lógica de escassez. Porque, assim, na lógica da escassez, que é muito do que a gente vive hoje no nosso regime de economia capitalista hoje, e com essa visão muito linear dos negócios, é que sempre vai faltar. Né? Então, assim, eu tenho medo de compartilhar porque vai faltar. Por quê? Porque eu estou vibrando na mentalidade da escassez. Porque se eu dou para ti algo, eu fico sem. Na mentalidade da abundância, que é a mesma mentalidade da natureza, se eu compartilho, eu ganho mais, porque eu estou compartilhando e proporcionando que você também prospere. Então, eu vou prosperar mais. E assim a gente vai prosperar como sistema. Quando a gente começa a entender a lógica da interdependência e de um sistema abundante, muda também a nossa relação com o dinheiro, né? E aí a gente começa a entender que o dinheiro é sim uma energia do bem, desde que a gente use com responsabilidade e para fazer coisas que vão gerar mais coisas positivas, né? Para nós como empresa, para nós como pessoas, para nós como sociedade. Então, acho que tudo isso, a gente tem muitas crenças limitantes em relação a essa questão do dinheiro, porque a gente vem de muitas dessa questão
A gente cresce numa mentalidade com um capitalismo selvagem, um capitalismo que vem dizendo que isso é bom, que isso é ruim, você acaba colocando muito em caixinhas as coisas, e aí você esquece um pouco da importância que é olhar de uma forma saudável para o que é você ter lucro, você ganhar dinheiro, você existir, você sustentar famílias, você se beneficiar disso de uma maneira positiva, né? Então, eu acho que é só essa consciência que a gente precisa, a relação que a gente precisa transformar, sabe? A nossa relação. Quando a gente opera na lógica da abundância, tá tudo bem. Tá tudo bem, a lógica da abundância, ela é positiva. E assim, né, Mari, quando essa lógica da abundância significa que todo mundo pode ter. Então eu não preciso ter medo de não ter. E é muito bacana, porque quanto mais eu entendo que eu posso ter, mais eu entendo que tu pode ter, e outras pessoas, e sabe, eu vou ajudando, eu vou colaborando, eu vou contribuindo. Então a lógica da abundância, ela também está muito conectada com a economia do feminino. Eu paro de vibrar no medo da escassez e começo a operar na certeza, na confiança da abundância. São sistemas cíclicos que a gente chama, né? Não mais sistemas mecanicistas e lineares. Que interessante. Tá. E me diz assim, agora tu falou faz sentido a abundância com a questão do feminino. Me veio aqui um insight no sentido de as nossas mães, a tua 3 filhos, né? Mas lá os nossos avós, bisavós tinham muitos filhos. Eles não se preocupavam se iam ter dinheiro para sustentar os filhos, certo? Porque eles tinham era uma coisa como se, tipo assim, tá tudo certo do jeito que tem que ser. Isso faz sentido? Tem conexões? Eu acho que eles tinham muito mais conexão, geralmente, com a terra também, né? Era muito essa questão, quando tu entende, porque quando tu tem uma relação com a natureza mais saudável, tu entende o que é nutrir, cuidar e proporcionar mais vida. Então, tem muito essa questão de que a riqueza, ela não está relacionada somente ao dinheiro, ela está relacionada à gratidão, ao amor, aos sentimentos positivos e a você você se sentir responsável por aquilo que você está colhendo, né? Então, você planta aquilo que você quer colher. Então, quando a gente fala de uma lógica lá atrás, eu não tinha que corresponder tanto a um status, eu não tinha que corresponder tanto a outros investimentos que talvez para mim não fossem prioridade, né? Hoje a gente vibra um pouco nesse medo também, porque a gente acaba tendo que seguir alguns padrões que não necessariamente são valores que reverberam para a gente. De novo, é muito importante que a gente tenha muito claro quais são as nossas verdades, o que é importante para a gente, o que eu quero nutrir, o que eu quero cuidar, o que eu quero gerar mais vida. E aí é isso. E assim, a gente precisa também se reconectar, né, Maria? Essa conexão assim de antigamente, da maioria dos nossos pais, avós, terem vivido muito nessa questão do interior, de terra, de plantar e tudo mais. O que é interessante nisso? É que eles já tinham uma relação muito mais próxima com essa questão do cuidado, né? Do gerar vida ali. Então, assim, a gente se desconectou muito da natureza, né? A gente está muito acostumado a ir no mercado e comprar as coisas prontas. Então, a gente também mudou muito a nossa forma de pensar, nossos mindsets, nossos modelos de pensamento, porque a gente foi inserido aí numa lógica que muitas vezes não nos permite entender ciclos, não nos permite entender que a gente pode cultivar o nosso próprio alimento. E a gente vê que é muito legal esse movimento, quando a gente fala das novas economias, né? A gente fala muito economia regenerativa, colaborativa, circular, economia do feminino. Todas essas economias, elas trazem de uma maneira muito forte essa questão cíclica do mundo biológico, né? Então, a gente se desconectou muito desse mundo biológico. Por isso, às vezes, é difícil para a gente conceber esse modelo de abundância do mundo biológico, né? O que na natureza é abundância? Porque estamos desconectados. Então, é muito importante que a gente também faça esse movimento de voltar a estar em contato com a natureza para que a gente possa aprender a aprender com ela, para que a gente possa admirá-la, para que a gente possa se relacionar com ela. Afinal de contas, a gente não aprende com nada que a gente não se relaciona, que a gente não admira. Então é muito importante a gente também ter essa consciência, né, de reconexão com a natureza, para que a gente volte a aprender com ela e volte a integrar
essa sabedoria dela no nosso dia a dia. E daí a gente começa a pensar muito mais dentro dessa lógica cíclica do mundo biológico e muito menos dentro dessa lógica linear de escassez e mecanicista que a gente vem fazendo até então, né? Então isso é um dos trabalhos que a gente faz bem forte assim com as empresas, que é o que a gente faz? A gente transforma a sabedoria da natureza, né, os padrões de sucesso da natureza, as estratégias de sucesso da natureza em soluções para os negócios. Então, realmente, a natureza tem solução para tudo. Se você fizer a pergunta certa, ela tem a solução. Então, assim, até para essa lógica, inclusive, né, do que é abundância, do que é escassez, do que é dinheiro, até para isso a gente pode se inspirar nela para transformar o que a gente vem entendendo até então, o que é, como que é riqueza e tudo mais, né? Sim, não, muito interessante, porque daí me vem também outra questão que agora, com essa questão de estarmos mais próximos, né, mais próximos da família, mais em casa, isso tem esse lado positivo, porque as pessoas estão cozinhando mais e estão se preocupando mais com o que estão consumindo. Então, eu vejo, assim, pessoas que antes estavam na correria lá do dia a dia, trabalho, sai de manhã, volta de noite, e que daqui a pouco não tinha o tempinho ali, daqui a pouco de cultivar, nem que seja uma cebolinha, né, uma salsinha, aquela coisa. E eu percebo isso nas redes sociais, que as mulheres, homens também, fazendo um pão, Então, isso não tinha antes. Então, realmente, usar toda o que está acontecendo em benefício para resgatar essas questões todas, né? De realmente fazer um bom alimento, o tempero, né? Não comprar tanto industrializado. Então, eu acredito que esta pandemia para mim, né? Para mim serviu bastante, mas outras pessoas que daqui a pouco não tinham despertado estão se ligando, estão se entendendo, compartilhando receitas, né? Porque agora é tudo live, então também tem lives com receitas de comida, né? Nutricionista também divulgando isso. Então, acho que isso ajuda também esse processo todo cíclico aí que tu estava comentando, né? Que é realmente voltar para as raízes, conversar mais com a mãe. O que tu fazia quando era pequena, né? A mãe fazia comida para nós, então, tipo, agora tu tentar ir lá fazer também. Não sei se... a gente sempre, né, a gente trabalha muito forte, assim, né, Mari? A gente olha muito para as empresas já na parte, assim, de tecnologia, de inovação, de tudo que a gente está criando de novo para essas empresas. E aí, um dos pontos que a gente traz, assim, como importante também, é que muitas vezes, para que uma empresa, para que o líder dessa empresa se sinta convidado a trazer esse olhar mais do mundo biológico para esse mundo mais industrial, o convite pode se dar, pode iniciar realmente com ele mesmo dentro de casa, entende? Porque assim, tu só consegue levar isso para a cultura de uma empresa quando tu consegue transformar isso dentro de ti como líder também. Então faz sentido, sim, a gente faz esse convite sempre, né? A gente tem um programa de bioliderança dentro da Amazul, que a gente leva os líderes, enfim, pessoas-chave da empresa, para fazer toda uma questão de imersão, para a gente trabalhar bioliderança, para a gente trabalhar bioempatia, para a gente entender essas novas formas de pensar, para que esses líderes possam se tornar líderes mais conscientes desses novos modelos possíveis de produção, economia, inovação, sustentabilidade. Então, sim, faz muito sentido você, no seu dia a dia, começar a incorporar mais do que essa reconexão com a natureza. Porque a partir daí, isso vai se tornando algo normal, né? Então, o que a gente fala? Como tornar normal o ato de pedir conselhos para a natureza? Só fica normal algo que eu torno um hábito, algo que eu faço todos os dias. Aí se torna normal. Escovar os dentes é normal, não preciso te falar para fazer isso. Mas porque tu repetiu tantas vezes escovar os dentes que se tornou um hábito, né? Diz que a gente precisa de 21 dias para poder incorporar um hábito. Então, assim, experimenta todos os dias olhar para a natureza e perguntar para ela o que ela faria ali, né? Como que ela solucionaria algum problema, ou te permite simplesmente observar e descobrir algo novo ali.
Isso vai trabalhar o teu mindset, a tua forma de pensar e vai te possibilitar entender a natureza de fato como modelo, medida e mentora no teu dia a dia, né? Então faz sim sentido nesses pequenos atos também no teu dia a dia, em casa, incorporar e não só na empresa, mas também na empresa. Sim, sim. E legal, interessante. Então tá. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que mais pessoas entraram, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui conversando com a Giane Broco sobre empreendedorismo, economia do feminino, né, nas empresas do futuro, no presente. Se quem tem alguma pergunta, faça. Alguém desconhece a terminologia biomimética? Então, pergunta ali. A Giane já falou, mas talvez alguém possa ter alguma dúvida ainda, né? Esses que entraram agora, sejam bem-vindos. Mas eu acho que é bem legal a gente trazer, né? Assim, tudo que tem a ver com a economia do feminino, a gente vai olhar sempre para para tudo que for regenerativo, né? O que é regenerativo? É você alimentar esse sistema, né? Permitir que esse sistema continue existindo. Então, a gente precisa sim ter essa consciência no nosso dia a dia, sabe? Porque o lixo, ele é um erro de design, né? Ele se tornou um lugar mágico que a gente coloca nessas coisas e as coisas simplesmente desaparecem. E não é assim que funciona, né? A gente entende cada vez mais que a gente precisa também ser responsável por tudo que a gente está gerando, fazendo, criando. Então, acho que toda essa consciência maior de se entender sistemicamente, né, de entender a interdependência de tudo, é algo muito poderoso, é algo muito potente e é algo muito transformador para as empresas. Então, assim, quando a gente fala que a gente trabalha com inovação consciente, é porque a gente não vai simplesmente criar algo novo. A gente vai criar algo novo, algo que seja eficiente, eficaz, que tenha um impacto positivo e que traga um resultado que vai ser bom para a empresa, para o planeta e para as pessoas e para todo o ecossistema em que ele está inserido, né? Então, uma das coisas que a gente fala bastante é como que seria se a minha empresa funcionasse como uma floresta, né? Então, assim, com métricas, a gente tem as medidas, as métricas, tudo certo, que a gente utiliza para poder criar esse ecossistema positivo para dentro da empresa, né? Então, assim, tudo isso a gente começa a observar quando a gente está falando de uma nova economia, sabe? Quando a gente começa a se entender de uma maneira muito mais assim, é até simples, porque parece óbvio, só que a gente não está fazendo porque a gente está dentro de um sistema que vem sendo distorcido por muito tempo, sabe? Então, assim, quando a gente começa a ter consciência de que somos parte de algo maior, que somos responsáveis por tudo isso, como empresa, como pessoas, a gente começa a transformar nossas ações, né? Então aí a gente começa a ver o resultado que isso traz. E tem uma frase que eu acho muito legal que diz o seguinte, que o que para a lagarta é o fim, para nós é uma borboleta. Né? Então, assim, observa o que é que para você está olhando como fim, está se mantendo como uma lagarta, quando você poderia ser borboleta e quando todos os outros já estão vendo o seu potencial de borboleta, né? Então, assim, evoluir. Sair de um estado de menor complexidade para um estado de maior complexidade. Então, é claro que vai ser desafiador. É claro que sim. Não é fácil a lagarta se transformar em borboleta. Ela fica num casulo por dias até se transformar. É um processo que é dolorido. Mas se ela não passar por aquele processo, ela não evolui. E se alguém ajudar ela no processo, ela também não consegue ter força nas asas dela. Então, assim, o benefício que a gente tem como seres humanos e como empresas é que a gente tem pessoas especializadas para nos dar essa mão, para nos ajudar a evoluir, né? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente está querendo criar, o que a gente está querendo fazer. A gente não precisa ter medo de evoluir. Vai dar trabalho, pode ser dolorido como empresa. Ah, mas eu tenho que mudar toda a cultura da minha empresa, eu tenho que fazer investimento, eu tenho que transformar. Mas assim, vai ser lagarta para sempre. E eventualmente vai ter seu fim.
Agora, se você se permitir se tornar borboleta, você segue evoluindo, né? Exatamente. E aí você também se redescobre, se reinventa. A gente tem o Frederic Laloux, né? Ele tem aquele livro que é muito bom, que é Reinventando Organizações. Então, ele traz esse conceito de maior consciência para dentro das organizações, a fim de que elas se reinventem, elas se reconheçam num lugar novo. E assim, se a gente está evoluindo, a gente sai, eu falei antes, né? A gente sai de um estado de menor complexidade para um de maior complexidade. O que nos requer um estágio de maior complexidade? Novas ferramentas. A gente não vai continuar operando nesse estado de maior complexidade com as ferramentas que a gente vinha utilizando até então. Então, assim, a gente vai precisar se permitir estar num lugar novo e talvez desconfortável por algum momento, até que a gente consiga se entender melhor esse processo evolutivo que a gente teve, e aí a gente pode dar mais um passo e se tornar cada vez melhores, né? E aí eu sempre falo que a gente tem na Biomimética uma dessas ferramentas, né? A Biomimética como ferramenta de inovação é um desses caminhos possíveis para que as empresas possam se adequar a esse novo estágio evolutivo. E é necessário. Assim, hoje a gente fala sobre sustentabilidade, inovação, biomimética, a gente fala como se fosse algo ainda distante. Mas, até 2030, tá? Mais de 425 bilhões só do PIB americano vai ser de produtos bioinspirados. Então, vai ser muito rápido, a transformação é muito rápida, né? Quando a gente fala de... Opa! Quando a gente fala de consciência ambiental, a gente tá... Deu certo agora, né? Consciência ambiental, a gente tem, inclusive, tem um estudo, né, da Ericsson que traz que 68% das pessoas, dentro dessa pesquisa que eles realizaram, gostariam de ter assistentes virtuais para falar dentro da compra que eles estão fazendo o que é sustentável e o que não é. Então, assim, né, Instituto Acatu fez uma pesquisa também, 53% das pessoas pedem que as empresas se responsabilizem muito mais, se posicionem muito além do que seria o mercado delas, sabe? Se posicionem de uma maneira consciente, responsável. Então, assim, a gente percebe que o consumidor está se tornando mais exigente, o cliente se torna mais exigente, as pessoas se tornam mais conscientes daquilo que elas estão consumindo, daquilo que elas estão trocando, enfim. Então, assim, não adianta. Se hoje essa realidade parece muito distante para sua empresa, talvez é porque você ainda não soube olhar direito para aquilo que você faz. Então, assim, o convite olhe com transparência e com verdade e entenda de que forma a sua empresa pode crescer de uma maneira a estar alinhada com essas novas economias. Isso é essencial. Essencial. Então, assim, é uma boa pergunta, então, né? Olhar para o seu negócio e ver o que do teu negócio atual está conectado com essa questão aí das novas economias. Talvez aí já vai poder dar um incômodo, né? Porque muitas empresas ainda não despertaram, né? Não. Existe um pouco ainda, né, Mari, assim, essa questão, dentro da economia do feminino, a gente traz, né, a conexão com a natureza, a gente traz a questão da empatia, do cuidado, então, das empresas que curam. Isso é outro termo que vocês vão começar a escutar muito, tá? A minha empresa é uma empresa que cura. Ok. Cura o quê? Cura quem? Faz o quê? O que isso quer dizer? Não, gente, não é que as empresas vão se tornar empresas que fazem remédios ou que curem o planeta literalmente. Tipo, minha empresa cura porque eu planto árvores. Não é isso, tá? Significa que tudo que tu precisa, outra pessoa precisa também. Esse é o ponto, tá? Então a gente tá pensando aí de forma coletiva. Então, tudo que tu cura em ti, tu provavelmente ajuda a curar em outra pessoa também. Certo. Pronto. Então, se a tua empresa cura algo, se a tua empresa soluciona algo, se a tua empresa é remédio de alguma coisa, então ela também é remédio que reverbera para mais pessoas dentro da sociedade. Então, você começar a entender a sua empresa
como esse lugar que possibilita a cura. Então, assim, é você realmente se responsabilizar para que a sua empresa ela tenha um impacto positivo e, mais do que um impacto positivo, ela tem essa responsabilidade de ser uma empresa que cura, né? Isso é um termo que vocês vão escutar bastante e, assim, as pessoas, elas, assim como tudo que se torna palavras da moda, como sustentabilidade, acaba ficando, às vezes, um pouco distorcido, tá? Mas é muito bacana a gente entender o que são as empresas que curam, né? São Que empresas interessante. que têm responsabilidade com a natureza, com a sociedade, com elas mesmas, com o ecossistema delas, né? Então, isso é bem, bem importante da gente ter claro do que significa. Não é só empresas farmacêuticas, empresas que Sim, curam, e tá? daí tu falando em empresas que curam, me remeteu direto lá quando a gente aplica a questão do design thinking, né? Que é a questão de qual que a pessoa tem, a gente geralmente pergunta qual é a dor, né? Então, conecta a dor, ou seja, eu posso proporcionar situações que vão curar aquela dor daquele problema, né? Então, é interessante essa conexão. Eu não tinha ouvido ainda empresas que curam. Isso é novo, bem novo, Giane. Eu não tinha visto, não tinha ouvido ainda sobre isso. Faz parte da economia do feminino, né? É um dos pilares da economia do feminino. A gente tem aí a reconexão com a natureza, que reverbera muito com a biomimética, né? Essa questão de integrar mesmo a empresa, entendendo que ela é parte de um ecossistema, de um sistema, então tu não olha só o fractal, tu não olha só a parte, tu olha o todo, né? E tu entende também, tu redefine questões de sucesso, né? Então, assim, tu redefine qual é o teu modelo de negócios, porque se tu precisa se tornar uma empresa que cura, uma empresa que tem essa responsabilidade com o planeta, com as pessoas, com a sociedade, então a gente está entendendo, a gente está falando justamente também desse pilar de novas métricas de sucesso. Tem o Goldratt, que é um dos criadores da teoria das restrições, e aí é bem engenharia, né? Eu sou engenheira, para quem chegou agora. Então, eu tenho aí bastante desses pilares de todas essas questões, essas visões da engenharia. A gente fala muito na teoria das restrições sobre as métricas. Então, o Goldratt, ele define que diga-me como me medes, que eu te direi como eu me comportarei. Então, quais são as métricas de sucesso dentro de uma empresa, né? O que é a felicidade, o que é o bem-estar, o que é a produtividade, o que é o lucro realmente dessa empresa, o que ela está ganhando, o que ela está gerando, quais as consequências disso. Então, assim, as métricas se transformam. Quando as métricas se transformam, o comportamento se transforma também. Então, realmente, a gente vai começar a olhar de uma forma sistêmica para a empresa, dentro da economia do feminino, trazendo muito mais uma visão, inclusive, mais humana, né? Do que somente essa visão tão teórica, prática e técnica que a gente teve até então dentro da economia do capitalismo, tá? E assim, gente, eu não tô dizendo que a economia do capitalismo é ruim, eu não disse isso. O que eu tô falando a gente está passando por um momento de evolução, de transformação, e o que a gente está vendo é que cada vez mais a nossa sociedade evolui de lagarta para borboleta e começa a entender que a gente precisa integrar a economia, o que a gente faz, o que a gente entende como dinheiro, como tudo, de uma maneira diferente. E para isso, de novo, a gente não vai precisar virar ONGs, a gente só precisa ressignificar as nossas relações, as nossas formas de enxergar muito do que a gente vem fazendo até então. Interessante. Ali a Doc Consultoria ali, Doc fez uma pergunta, economia do feminino, ou seja, desconhece esse termo? Economia consciente. A Jaque. O que a gente vai entender é assim, a gente começa a caminhar para uma era mais equalizada, né? A gente começa a integrar mais a energia do feminino dentro de uma economia que ela reverbera muito forte o masculino até então dentro do nosso planeta, que é a nossa realidade até então, né? Então, o mundo todo está nesse processo
mesmo que aos trancos e barrancos, né? Mesmo que a gente às vezes não consiga entender, a gente percebe que está existindo uma transformação, né? A gente vê até, inclusive, com toda essa questão da pandemia, eu não estou romantizando a pandemia, estou só trazendo uma perspectiva de que sim, as pessoas se transformaram muito, principalmente no sentido de olhar para o outro. Eu não estou dizendo que todo mundo fez isso, estou apenas dizendo que muitas pessoas o fizeram, seja olhando para si mesmas, seja tendo mais empatia ao olhar para o outro, mais compaixão ao olhar para o outro. E todos esses sentimentos, eles vêm do que a gente chama de, dentro do yin e yang, vem dentro de uma lógica, de uma perspectiva do feminino. E é isso que a gente começa a incorporar cada vez mais dentro das novas economias, tá? Então, todas essas economias que conectam com tudo que tem a ver com natureza, elas reverberam economias femininas, porque elas reverberam energias femininas, energias que são relacionadas ao que é o feminino. E eu não estou aqui falando sobre... Eu não estou sendo sexista, não estou dizendo que o masculino não sinta isso. Só estou dizendo, de forma geral, dentro do que a gente tem hoje, classificado, que é uma energia do feminino. O homem pode ter energia do feminino, a mulher tem a energia do masculino. Todo mundo tem todas, o mundo tem todas. O convite que fica é que as empresas passem a reverberar mais essa economia do feminino. O que a gente classifica inicialmente como algo mais feminino, tá? E aí todo mundo pode ter todos os tipos de energia, né? Agora falando assim para as pessoas não dizerem, mas você está dizendo que eu homem, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma forma muito lógica, muito prática do que é economia e do que a gente classifica dentro da economia feminina. Então, assim, mais diversidade, mais consciência, são os valores que essa economia carrega que transformam isso, né? Isso aí, uma sociedade menos patriarcal, né? A gente vê isso muito forte ainda hoje, né? Uma sociedade muito dominada pela energia do masculino, né? Então, assim, a gente vai ver que isso começa a se transformar num sentido onde a gente começa a incorporar a diversidade, onde a gente começa a estimular e nutrir essas trocas diversas, né? Inclusive, só existe vida porque existe diversidade. Então, é muito legal quando a gente olha para isso, porque a gente sai de um lugar do ego, né? O que vibra a economia do masculino? Vibra muito no ego, na escassez, no crescimento linear, na competição, tudo que é dominação, tudo que é controle, tudo que é poder, de uma forma descabida muitas vezes, né? E a gente começa a entrar numa economia do feminino, que é colaborativa, que é distribuída, que é circular, que é regenerativa, né? Então, assim, essa é a diferença, que é uma economia muito mais realmente consciente, tá? Então, é isso que a gente começa a entender, que a gente começa a nutrir, que a gente começa a integrar como sociedade e como empresas. E, consequentemente, isso vai nos transformando como indivíduos, né? Como seres humanos. Afinal de contas, as organizações, elas não são máquinas, elas são organizações vivas. Isso também a gente precisa começar a olhar dessa forma. O planeta não é uma máquina, o planeta é Gaia, que é um ser vivo. Nós somos seres vivos, com seres vivos dentro de nós, bactérias e outras coisinhas que habitam o nosso organismo. Então, assim, existem muitos mundos vivos e a gente precisa transformar a nossa lente e nos entendermos como natureza. Entender o planeta como algo vivo e natural. Entender nossas empresas como seres vivos e pulsantes. Isso transforma muito a nossa forma de nos relacionarmos com os negócios e transforma os nossos próprios modelos de negócios, né? Inclusive as empresas que começam a incorporar essas ferramentas que se alinham, que estão alinhadas às novas economias, elas geralmente têm muito mais prosperidade, são muito mais abundantes, porque internamente elas são empresas que os colaboradores são muito mais felizes. Como elas geram impacto positivo, a tendência é que elas continuem reverberando essa energia, as pessoas se conectam cada vez mais com elas, elas começam a ganhar cada vez mais espaço, portanto começam a lucrar cada vez mais. Então, não tenha medo de transformar a lógica da sua empresa, não tenha medo de aplicar essas novas economias na sua empresa, esses novos tipos de ferramentas de inovação. Inclusive, é um dos únicos caminhos possíveis para continuar existindo no longo prazo, né?
Porque o que a gente vê de empresa que não vai mais conseguir se sustentar por causa do modelo que vem realizando até então é bem grande. É. E Giane, assim, para contribuir um pouquinho contigo nessa questão de, né, não invalidando a energia do masculino, muito pelo contrário, as energias elas são complementares e ao passo que isso se abra, né, tanto o feminino indo ao encontro, né, dessas novas economias, quanto o masculino também entendendo que há só o que ganhar, né, numa relação dessa, uma relação de troca, né, então aonde se entende, daí tira o ego de lado, tira antes sempre foi assim, o medo de errar, né? Porque isso era muito forte, né? A gente tinha medo de errar. Hoje, nesse novo modelo de negócio, não se tem medo de errar. Erra, faz de novo, começa nova, né? Então, eu acho que ao passo que isso vá se equilibrando, então realmente temos aí grandes probabilidades de termos as empresas aí continuando vivas, né? Continuando se reinventando e continuando aí no mercado, né? Que uma hora vai começar a andar, não vai ficar sempre assim, né? Isso é outra coisa. As pessoas, a gente tem até um post meu que eu fiz esses tempos, onde eu falo sobre o Startup Style, né? O Startup Style é esse modelo de errar rápido, aprender rápido. Uhum. Então, a gente precisa incorporar cada vez mais a aceitação do erro, né? Eu estudei nos Estados Unidos, fiz minha especialização em biomimética nos Estados Unidos, em São Francisco, no Vale do Silício. Então, assim, eu estive realmente no berço do que é inovação, do que é onde tem muitas mentes brilhantes. E lá é muito forte, você é permitido errar. Uhum. Por quê? Porque só o erro te faz se reinventar, te faz aprender melhor e desenvolver algo melhor a partir de então, né? Só que no Brasil, principalmente, a gente não pode errar nunca. A gente tem que acertar de primeira, a gente tem que ser... E daí a gente não tenta nada, a gente não experimenta nada, a gente não faz... Sabe? Por quê? Porque eu não posso errar. Te limita, né? Limita. Então, assim, se eu me permitir, eventualmente, dar o primeiro passo, erro rápido, aprende rápido, faz melhor da próxima vez e acerta. Então é isso. Startup Style. Gera MVP, mínimo produto viável. Gera protótipo, testa. Não funcionou, não se abala. Melhora. Né? A gente trabalha com a metodologia ágil, né? Aplicando dentro das consultorias. Então, todos os produtos que a gente gera, a gente sempre vai fazer a validação em até uma semana. Se não funcionar, tá tudo bem, a gente gera outro. Então, assim, isso é inovação disruptiva. Isso é inovar de verdade. A gente precisa quebrar paradigmas do que é inovação. A inovação ela só vem pronta e perfeita quando você copia algo, quando você não está inovando. Porque provavelmente, se você for inovar de verdade, eventualmente você vai errar e vai ter que melhorar esse produto. Se está 100% pronto, ou você começou tarde, ou você copiou de alguém. Dificilmente você está criando algo que realmente é inovador. Ótimo, perfeito. Ali a Jaque ali botou, não há inovação sem erro. A minha parceira aí, a Fernanda, exatamente, o Marcelo, que bacana. E Giane, deixa eu te dizer, nós estamos com 8 horas e 50 minutos. Tu acredita nisso que já estamos na nossa finaleira? Parece que quando o assunto começa a ficar bom, a gente está concluindo aí o nosso período aí, né? Que o Instagram nos permite, né? 1 hora. Então, eu acho que vamos para as tuas considerações finais. Se alguém tem alguma pergunta, coloque aqui, né? Então, para nós não ficar ali no cronômetro ali e depois não conseguir finalizar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, também fica à vontade para fazer aqui. Eu também sou super aberta nas redes sociais, então tanto na Dama Azul, a gente sempre responde, quanto na minha pessoal, também não tem problema. Se alguém quiser depois, eventualmente, conversar, pode ficar super à vontade para conectar. E eu acho que o importante, né, Mari, de todas essas questões que a gente trouxe, a gente se permitir ser mais consciente nas escolhas que a gente faz, né, como empresários, como líderes,
que a gente assuma maiores responsabilidades, entendendo os impactos daquilo que a gente acaba fazendo. Porque a gente não pode, eventualmente, esquecer que a gente faz parte de um ecossistema que é muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Então, isso é muito importante da gente lembrar. E quanto mais consciência a gente tem sobre isso, e aí a gente vê vários livros, inclusive, já falando sobre abundância, sobre Startup Style, metodologias ágeis, inspiração na natureza, é o que a gente trabalha na Mazu, é o que eu defendo, é o que eu pratico no meu dia a dia com várias empresas. Então, assim, o meu convite é que se permitam olhar por essas lentes também, sabe? Porque fazer mais do mesmo não vai nos levar para lugares diferentes, né? Então, assim, e outra coisa que eu acho que é muito importante é essa consciência de que não adianta eu querer ser o melhor do mundo se eu não for o melhor para o mundo. Porque quando eu sou o melhor para o mundo, a consequência é que, eventualmente, eu posso me tornar o melhor do mundo. Sem ego, né? Sem essa questão ali de ego, mas assim, sabe? Do que você fazer de fato reverberar algo de bom que vai muito além daquilo que seria limitado a somente, enfim, somente teu próprio umbigo ou somente a tua própria empresa, né? Pensar sistemicamente, ter a natureza como mentora e se permitir, de fato, dar o primeiro passo diante de inovações disruptivas. Assim a gente transforma o cenário do que é hoje o empreendedorismo e as indústrias no Brasil, né? Que é muito importante. A gente tem aí muitas mentes brilhantes, muitos recursos naturais, muitas ferramentas de inovação para isso. A gente só precisa que as pessoas comecem a, de fato, se empoderarem disso, né? Comecem a aplicar isso no dia a dia delas também, como empresas e como indivíduos, enfim. Ok. Olha aí, ó, 8 horas e 53 minutos. Tem gente entrando aí ainda, mas depois vai ficar disponível no IGVT, então, para vocês assistirem, se, né, alguém que estiver aqui conheça algum empreendedor que não assistiu essa live, eu acho que é uma prestação de serviços. Mande pelo direct, porque mais empresários, né? Quanto mais empresários, quanto mais líderes aí estiverem se conectando com essa nova onda, né? Com esse novo, né? A nova economia, mais a gente vai ter aí sucesso, né? Em empresas, né? Que vão conseguir se manter e se reinventar. Mas às vezes basta, né? Daqui a pouco uma sementinha, né, Giane? Isso eu acho que é bem importante, né? Que eu acho também é o papel do empreendedorismo com elas, é também dar essa semente aí, né? Para que realmente, por mais lideranças, né, sejam aí um vizinho, alguém que você vê, um dono de um qualquer empreendimento, mas que ele consiga enxergar realmente qual é o seu papel, né? Qual é o seu papel aí, não só como a Giane falou lá no início, que o dinheiro não é o motivo, ele é o que nos proporciona, e hoje não vivemos, né, de luz ainda, né? Aqui precisamos do dinheiro, sim. Isso. Né? Ele é a ferramenta, ele é o meio, né, Mari? O fim, ele precisa ser outro, né? O fim precisa ser algo que, de fato, seja esse impacto positivo, né? O dinheiro é o meio para realizar. E quando você entende isso também, tira um pouco desse peso, sabe? Se torna muito mais leve a sua relação, tanto com os seus negócios, quanto com o dinheiro em si, sabe? Então, acho que essa visão mais consciente, ela realmente é importante. E vale para todos os tipos de negócios, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha com empresas mineradoras, empresas de polímeros, empresas agrícolas, agências de publicidade. Então, não tem limite. Todas as empresas podem aplicar esse tipo de ferramenta de inovação, esse tipo de visão. Basta realmente estar disposto a evoluir, a se tornar borboleta, né? Deixar de ser lagarta. Com certeza, isso né? Então a mensagem eu acho que é bem importante. De novo, né? Quem conhece, né? A Jaque aqui lá, que é do IEL, lá da Fiergues, né? Quantos empresários deveriam estar olhando para isso, né? De uma forma mais aberta, né? Então esse é o nosso motivo de estar aqui essa noite,
né? Hoje um dia lindo que teve, o quanto que realmente... Aí, ó, a Neuza, parabéns, Giane. Que Obrigada, gente. legal. Então, estamos finalizando. Agradeço, gratidão, Giane, por ter nos aceito o nosso convite, né, meu e da Fernanda aqui, o empreendedorismo com elas, fica muito honrado, né, porque esse é um projeto, como eu disse lá no início, né, que começou no meio da pandemia, né, lá 30 de março, e a gente está aí hoje no dia 17 de junho, né, na nossa 12ª semana, nossa ideia, né, Giane, também a gente, quando passar tudo isso de pandemia, é nós fazemos um evento presencial com todas essas empreendedoras aí, todas essas mulheres maravilhosas que passaram aqui com a gente. Então, o movimento não termina quando a pandemia termina. Muito pelo contrário, na realidade, ele começou e iniciou no meio da pandemia e só tem a prosperar. Muito obrigada, Assim seja, gratidão. que vocês continuem exercitando essas novas possibilidades de visões de mundo, que é muito importante. Parabéns pelo projeto e que ele continue existindo e vida longa, que continue existindo por muitos, muitos anos, inspirando muitas pessoas. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mari, sempre pela tua generosidade e pelo convite tão especial. Fiquei muito feliz de estar aqui trocando e aprendendo também. A gente Ai, sempre que bom. aprende, né? Quando a gente Com certeza. Essa troca. troca, né? É muito Uhum. importante. Obrigada, gente. E qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Certinho, muito obrigada. Muito obrigada Obrigada, a gente. todos. Uma boa noite a todos. E nos vemos semana que vem, então, com a nova live. Até Beijo. mais, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.